enquanto uma nação mundial que visa economicamente ser uma nação que possa liderar as demais, apenas isso irá ocorrer no momento em que o país der o valor correto ao docente, ao professor. E isso é dar condições de trabalho ao professor. E isso é federalizar o salário do professor. Nós temos que ganhar no mínimo 10 mil reais para começarmos a nossa carreira. E precisamos chegar no momento em que as autoridades do país tenham que se curvar perante o professor. Portanto, a minha defesa, e acredito que a defesa de todos os meus queridos colegas na mesa, e também de vocês, é que sejamos pilares, sim, na construção e na consolidação de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Entretanto, sejamos também defensores das melhores condições de trabalho para esse profissional como professor. Hoje, o meu tema fala a arte na educação infantil. Como o tempo já está bem escasso, porque ela vai pagar as nossas cenas oficinas, vou tentar tudo em 15 minutos, 15 a 20 minutos. Eu trouxe aqui, eu preparei um slide rápido e gostaria, aqueles alunos que já me conhecem, já sabem qual é o meu método. Se não me conhecem, vão conhecer agora. Todos, por gentileza, podem tomar assento, não precisa ficar na porta, vamos, por favor. Gostaria que todos olhassem agora para mim, unicamente para mim, exclusivamente para mim, excessivamente para mim, apaixonadamente para mim. E com a atenção que você dá no Bom, a arte da educação infantil. O embasamento teórico, primeiramente. Da onde surgiu esse tema? Eu quero falar um pouquinho de um grande educador belga. Primeiro slide, Ovid de Crolles, ou de Crolles para alguns. De Crolles teve uma formação inicialmente em medicina e depois especialização em neurologia, e ele teve uma grande contribuição também junto à educação. De Crolles é o responsável por criar as escolas oficinas. O nome das escolas, o modelo para ele eram as escolas oficinas. Ele criou um modelo, que é o modelo decrioliano, conhecido como centro de interesses, um modelo diferenciado. Quando o de Crolles, então tá ali, nasceu, famoso conhecido, pode passar. De Crolles conheceu alguns pensadores da sua época. Um deles foi John Dewey. John Dewey também é muito conhecido como pedagogo dos projetos, pedagogia dos projetos. Ele está naquele mesmo campo do Jean Piaget, que são daquelas tendências pedagógicas, a renovada progressista, e que defende que o aluno precisa aprender fazendo, aprender a aprender. Então, De Crolles teve contato com John Dewey. E De Crolles, na sua especialização em neurologia, ele trabalhou com crianças que possuíam problemas mentais. E ele aplicou, então, nessas crianças que não sentiam, não tinham estímulo, não tinham interesses, justamente por problemas congênitos, naquilo que estava sendo ensinado. Portanto, ele criou um método conhecido como centro de interesses para poder fazer com que esses alunos sejam incentivados ao processo de ensino e aprendizagem. Esse modelo decrioliano depois foi aplicado nas crianças com os alunos ditos normais. Outra pessoa, outra teórica que nós podemos citar, e outra estudiosa, é a Maria Montessori, italiana. Eu acho que todos já ouviram falar, E Maria Montessori também, ela se aproximou muito com o método decrioliano. Algumas diferenças básicas. A principal delas é que a Maria Montessori aplicava o método individualmente, enquanto que De Crolles acreditava que o trabalho tinha que ser feito em grupo. Não dava para se aplicar de forma individual. Por quê? De Crolles tinha uma visão, vou explicar um pouquinho do método dele. Ele tinha uma visão de que nós deveríamos aprender do todo para as partes. Percebe? E não o contrário. Nós temos a mania, o costume de ensinarmos, de conduzirmos o processo
ensino-aprendizagem do fragmentado para o todo. E ele falava que não, é o contrário. Você tem que dar uma visão maior, o macro, e do macro o aluno vai aprender o micro. E esse aprendizado, ele vai ser efetivado mediante o trabalho em grupo, porque ele acreditava que a educação precisava desenvolver no homem e na mulher um ser humano completo, que houvesse um desenvolvimento completo, e não apenas preparar a pessoa para os currículos famigerados, para os conteúdos atrasados, que apenas visam a decodificação muitas vezes, a codificação, e o resultado é apenas aritmético. Para ele, nós tínhamos que avançar. Você precisava ter a formação completa para se tornar um homem, uma mulher, para uma sociedade. Portanto, ele cria ali a globalização de conhecimentos, que ele chama também de centro de interesses. Pode passar. Ali ele fala: os métodos e atividades propostas pelo educador têm por objetivo fundamentalmente desenvolver 3 atributos: observação, associação, por último, a expressão. E aí a expressão entra no nosso tema especificamente. O método decroliano do centro de interesses diz o seguinte: a criança, ela tem que ser estimulada a aprender aquilo que lhe interessa, aquilo que o chama a atenção. E para que você possa incentivar a criança, possa trazer mecanismos capazes de motivá-la para o processo de ensino-aprendizado, você tem vários leques. E um dos leques é a expressão. Ele dá especial importância à linguagem. E a linguagem para ele se desenvolve de várias maneiras. Dentre elas, a arte. Então a arte é um dos caminhos utilizados enquanto centro de interesses. A partir da arte, você pode trabalhar a globalização de conhecimentos. Com o fantoche, eu posso trabalhar a língua portuguesa, posso trabalhar a matemática, posso trabalhar as ciências humanas, as ciências sociais. O mesmo ocorre com o processo de musicalização, o mesmo ocorre com os contadores de história, por isso que é tão inserido isso na educação infantil. O mesmo ocorre com a dramatização, o qual eu gosto muito também. E nesse sentido, Decroly faz uma defesa da utilização então da expressão como maneira, como forma de, por favor, pessoal, fique à vontade, maneira de fazer com que essa criança sinta-se então interessada. Mais do que se interessar pelo aprendizado, esse aprendizado ele torna-se um diferencial. Eu quero citar um outro teórico, e aí esse teórico é na parte da aplicação do método. Na teoria eu utilizo Decroly, na prática eu quero citar David Ausubel, norte-americano. Ele fala do aprendizado significativo. O que é aprendizagem significativa? Se eu aprendo história do Brasil, se eu vou aprender a descoberta do Brasil, naturalmente eu vou aprender o que o livro didático me traz e o professor tenta reproduzir em sala, ou tenta transmitir, não sei qual o termo, quando o ensino é tradicional. E muitas vezes o aluno ele decodifica aquele conteúdo visando uma prova. Passado o período, se você fizer um período, ele não lembra mais o conteúdo. Então o que fala o Ausubel quando ele cria aprendizagem significativa? O aprendizado do aluno serve para nós. Ele precisa trazer uma significação. Ou seja, eu preciso aprender não visando uma prova, não visando um resultado, mas eu preciso aprender para fixar na minha vida, para que eu não esqueça nunca mais. E esse aprendizado só vai ocorrer se houver prazer no meu aprendizado. E é verdade, se eu perguntar aqui para vocês, o que chama a atenção de cada um? De repente alguém fala bem assim: eu gosto muito de futebol. Então, por você ter prazer no tema futebol, você vai ler sem cobrança, sem estresse de prova, e o que você vai absorver vai fixar para a vida toda. Seja futebol, seja novela, seja filmes, seja alguma coisa na área das ciências humanas ou sociais, enfim. Aquele tema que você sente prazer em estudar, fixa. Então, é a defesa de Ausubel, a aprendizagem significativa.
Mas professor é muito blá blá blá, e nas escolas, especialmente as escolas públicas, não temos recursos para aplicar DECROLI e álgebra. É verdade, eu concordo. Entretanto, é o que eu falei no início. Quem é o diferencial na educação é o professor. Somos nós. E eu trouxe uma experiência minha. Pode puxar os slides todos? É um trabalho que eu desenvolvi na minha escola, a escola municipal, ela ficava de Andrade, baseado no DECROLI e álgebra. E esse trabalho é o seguinte: os meus alunos não tinham prazer, eles não responderam na questão da leitura escrita, leitura e escrita. Eu trabalho numa escola de 1º ao 5º ano. Eu era professor do 5º ano. Então, baseado em DECROLI, fiz uma pesquisa mais elaborada teórica, nós percebemos o seguinte: o Brasil é um país fundamentalmente formado, por sua maioria, de pessoas que não possuem o hábito de leitura. Então não dá para acusar o meu aluno, a minha criança, que não gosta de ler, sendo que o pai dele não gosta, ninguém gosta, tem professores também que dizem que não gostam de ler. É um absurdo. Né? Como se trabalhar? Bom, o que nós percebemos? Essa mesma população que não possui o hábito de leitura adora TV, adora ver uma novela, adora programas esportivos, telejornais, desenhos e filmes. Então a ideia é utilizar a televisão, a dramatização, como um instrumento a favor da educação. O nome do projeto é Cinema na Escola. As crianças foram incentivadas então a produzirem redações. As melhores redações se transformaram em pequenos roteiros. Os roteiros se transformaram em curtas, de 2 a 5 minutos, e viraram cinema. Fantástico! Filmes idealizados, realizados e produzidos exclusivamente por crianças de escola pública. Crianças de 8 a 12 anos de idade. Resultado final: todas leem, escrevem e interpretam o que leem. Porque o ator, dramatização, ele precisa saber interpretar aquilo que ele lê, para ele dar vida ao personagem. O outro aluno que não foi o ator trabalhou na sonorização, na questão do som, da musicalização. Tem um outro, nós temos aí também um dos filmes que foi necessário a utilização de fantoches, que é o princípio. E contar histórias é o processo inicial de tudo. Portanto, a arte caminha lado a lado com a educação. A arte precisa ser um instrumento a favor da educação. Vou passar um filme de 4 minutos. Esse primeiro filme que eu quero passar se chama As Aventuras do Senhor Inclusão. É uma perspectiva diferenciada ao processo de inclusão. Se fala muito em inclusão hoje no Brasil. Meus alunos já sabem, não existe inclusão. O que existe é integração. O que é integrar? Você colocar um aluno especial junto aos outros sem a menor condição, fica na Sibira, não é inclusão. Houve uma integração. Inclusão é pensar antes dele chegar. São as paredes possuírem corrimões, os banheiros todos serem adaptados, rampas de acessibilidade, salas de aulas adaptadas, e na formação curricular de todos os professores, obrigatoriamente ter o braille, ter libras e ter todas as peculiaridades necessárias para você atender um aluno incluso, mesmo que ele nunca venha. Isso é obrigação da inclusão. Se nós adaptarmos todo o nosso prédio para ter inclusão e tiver um aluno incluso, não me interessa se ele virar ou não. No dia que aparecer, estamos preparados para a inclusão. Agora, colocar sem nenhuma função e integração. Então, eu trouxe uma outra perspectiva de inclusão. Os alunos desse filme, o aluno principal é o cadeirante. É um cadeirante. A segunda aluna principal tem esquizofrenia grave. E o terceiro aluno, que é o monstro bullying, é autista. Coloca para mim no documento, eu acho que está na área de trabalho. Pode sair, por favor.